pessoal, servidor do Judiciário, servidores do Estado, cidadão. Depois de um longo tempo, fora do programa Cidadania e Serviço Público, e em razão das eleições, estou de volta a partir deste programa. E nada melhor de estrear a minha volta exatamente com o nosso convidado de hoje, deputado Carlos Gianazzi. É reeleito deputado estadual aqui na Assembleia do Estado de São Paulo com mais de 200 mil votos. Um deputado que merecidamente volta à Assembleia Legislativa porque não é simplesmente um deputado que defende o servidor público. É um deputado que defende o serviço público, que defende o direito que é seu, cidadão. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público e com um convidado muito especial. Deputado Carlos Gianazzi, como eu disse, um deputado de mais de 200 mil votos e que leva a vida toda defendendo os direitos seus, cidadão, direitos seus, servidor público. Tudo bem, Gianazzi? Tudo bem, Góes. Obrigado por estar aqui mais uma vez no seu programa, conversando aqui com os servidores, com a população. Seu programa tem prestado um serviço muito importante de construção da cidadania. Como é que você está vendo a nova Assembleia, a Assembleia que assume no ano que vem? Porque ela teve uma modificações, né? Uma renovação grande, né? Como é que você está vendo? Como é que você, que tem esse tempo todo na Assembleia, na luta, está vendo o que vai acontecer a partir de 2019? Bom, embora, Góes, haja uma renovação do ponto de vista numérico, né? Mas do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, eu acho que piorou a situação, porque os deputados eleitos, em geral, são deputados afinados com essa lógica neoliberal de ajuste fiscal, de ataque aos servidores públicos e, sobretudo, aos serviços públicos, né? Eles se identificam com essa lógica da terceirização, da privatização do que é público, e isso vai atingir em cheio não só os servidores do Estado, mas, sobretudo, a prestação de serviços para a população. Ou seja, a população será a grande prejudicada por conta dessa formação da nova Assembleia Legislativa. Eu digo nova velha, né? Porque eles vêm com essa defesa de uma velha ideologia, né, de destruição dos serviços públicos, de criminalização dos servidores públicos e também até das suas entidades. Então, é preocupante a nova situação, na minha opinião, da Assembleia Legislativa, ainda mais porque o governador eleito também comunga desse mesmo pensamento, que é o João Dória, que quase destruiu a cidade de São Paulo como prefeito, né? Atacou os servidores, lançou o Sampa Prev contra os servidores, tentando acabar com a Previdência, privatizar a Previdência Municipal, entregando a Previdência para os bancos, para as empresas privadas, elevando de 11% para 19% a contribuição dos servidores. Então é preocupante o cenário, nós vamos ter que fazer muitas lutas para resistir a esses ataques que virão tanto em cima dos servidores como dos serviços públicos. Enquanto prefeito, o João Dória destruiu muitas coisas aqui na cidade de São Paulo, em prejuízo não do servidor só, não, do cidadão, né? Exatamente. Fechou algumas coisas de saúde, não é isso? Tanto que aqui em São Paulo, aqui na capital de São Paulo, ele perdeu, não é? A capital entendeu que ele não seria um bom governador para o estado de São Paulo. O interior é que acabou elegendo o Dória. Você acha que ele vem com uma força suficiente para trabalhar um pouco do jeito que ele estava sendo na prefeitura? Não, ele perdeu uma parte da sua força, né? Porque ele não foi eleito no primeiro turno, como aconteceu em relação à prefeitura. A diferença de votos com o Márcio França não foi grande, né? 3,5%, eu acho. 700 mil votos, isso é pouco no estado como o nosso, que tem 42 milhões de habitantes. Então ele saiu enfraquecido, embora tenha sido eleito. Ele terá dificuldades com a própria população do estado
de São Paulo. E nós estaremos lá fazendo oposição dentro da Assembleia Legislativa, oposição propositiva, não selvagem, né? Aprovando os projetos bons. Agora, os projetos que forem prejudiciais para a população e para os serviços públicos, nós vamos nos colocar contra, com certeza, e tenho certeza que vocês também, a federação, as entidades todas dos servidores, nós estaremos juntos fazendo a contenção dessas maldades que provavelmente o João Dória tentará fazer contra a população do estado de São Paulo. Na prefeitura, ele tentou isso que você colocou aí, da mudança previdenciária dos servidores. Nossa, ele teve um enfrentamento de 100 mil servidores na frente da Assembleia Legislativa, acabou não conseguindo. No estado de São Paulo, uma boa parte da Previdência já foi adotada, já foi feita, né? Os que entram agora como servidores já estão com uma reforma previdenciária em andamento, né? Funcionando, né? Você acha que ele vai ter força também para querer trabalhar aquilo que, como o Brasil se está discutindo, o aumento da contribuição previdenciária? Hoje nós pagamos 11%. Você acha que ele vai, aqui também no estado, chegar a 19%? Olha, eu acho, você falou bem, eu acho que assim, o PSDB já fez muitas maldades, né? Já colocou em curso o processo de destruição da previdência dos servidores, com as reformas previdenciárias no Brasil e aqui em São Paulo, sobretudo com Serra e Alckmin. Eu acho que o que ele pode fazer agora é elevar de 11% para 14%. Eu acho que provavelmente ele lançará essa proposta aqui no estado de São Paulo, mas haverá luta e resistência contra isso, porque os servidores do estado de São Paulo, em geral, já estão com os salários arrochados, defasados, né? Há anos que não há reajuste salarial, você conhece bem, luta contra isso, Gozzi? Então, não há muito mais do que sugar dos nossos servidores. Os servidores já estão historicamente penalizados por todas essas políticas nefastas do PSDB no estado de São Paulo. Agora, ele vai querer aprofundar, mas haverá contenção, haverá resistência. Você já tem ideia do que estará com ele, dos deputados que estarão com ele, que farão o conjunto com ele na Assembleia Legislativa? Eu acho que, historicamente, na Assembleia Legislativa, a oposição sempre foi pequena. Agora, com o Dória, nós entendemos que talvez no primeiro momento haja alguma resistência, mas eu acho que ele vai cooptar uma boa parte dos partidos políticos, distribuindo os cargos, distribuindo as secretarias, né? Porque do ponto de vista ideológico, os partidos que estão assumindo as cadeiras na Assembleia Legislativa têm uma identidade muito grande com ele, né? Todos esses partidos, o PSL falou que vai ser oposição, não sei se ele resiste mesmo na oposição por muito tempo, mas eu acho que ele vai construir uma maioria quase que absoluta, como o PSDB sempre construiu. Talvez no começo haja alguma dificuldade, mas eu duvido que os outros partidos, os partidos que estão assumindo agora, resistam a esse assédio, a essa velha política, né, de cooptação. O PSDB na eleição saiu bastante quebrado, né? Saiu destruído. Embora ele tenha ganho, alguns deputados do PSDB foram eleitos. Esses deputados do PSDB que foram eleitos, é o PSDB que está com o Dória ou tem alguns que na verdade não fecham com o Dória? Não, acho que uma boa parte fecha com o Dória, né? Fecha com o Dória, mas eles eram, acho que em 22, a bancada caiu para 8 agora, que assume no ano que vem. Então o PSDB foi também destruído nessa eleição. A bancada maior, PSL. O PSL. E aí é que... Bom, você colocou que o PSL está dizendo que pode ser oposição? Exatamente. Então, são os comentários que eu tenho ouvido, né? Agora, não sei se isso vai se concretizar por muito tempo, né? Porque como é um partido que está chegando agora, tanto no Congresso Nacional, do ponto de vista com a bancada numerosa, em Brasília e em São Paulo, nós temos que observar o comportamento, se ela vai ter unidade, porque ela me parece que é heterogênea demais, são candidatos de várias áreas, então não sei se ela vai ser homogênea no sentido de ter uma posição única ou se haverá uma dissidência interna. Isso a gente vai ter que observar no processo. Mas de qualquer forma, mesmo que o PSL fique na oposição,
eu entendo que, por conta da prática política, essa velha cultura política de cooptação, o Dória consiga ter maioria na Assembleia Legislativa. Agora, é um governo que vem falando de privatizações, né? Como é que você entende essa privatização para o cidadão dentro do serviço público? Como é que primeiro que faz parte do DNA do PSDB privatizar, terceirizar, entregar o patrimônio público para a iniciativa privada. Faz parte da natureza do PSDB. E do Dória mais ainda, porque o Dória ele é mais fundamentalista e xiita nesse processo de privatizar, de vender o patrimônio público, como ele tentou fazer na cidade de São Paulo. Agora, isso é altamente danoso para a população, porque nós não temos controle, é só a gente observar os hospitais que são entregues para as organizações sociais. Não há fiscalização desses hospitais, né? Então, nós temos que defender o quê? Um atendimento público de qualidade. Nós não precisamos privatizar, entregar tudo para a iniciativa privada. O Alckmin aprovou, há alguns anos atrás, eu votei contra, a privatização, a entrega até das florestas estaduais para a iniciativa privada, dos parques estaduais, florestas, cavernas, um verdadeiro absurdo. Eles vão privatizando. Agora, daí a população tem um custo maior, porque em muitos parques talvez a população tenha que pagar agora para entrar, parques públicos. Então, as rodovias do estado de São Paulo, que são pedagiadas, né? Uma pessoa que viaja pelo interior sabe muito bem o custo dos pedágios do estado de São Paulo. Nós afirmamos que há uma farra dos pedágios no estado de São Paulo. Eles entregam para as concessionárias. O estado constrói com dinheiro público as estradas, depois entrega, né, a preço de banana para uma empresa, uma concessionária. E normalmente a concessionária é constituída, Gózi, por várias empreiteiras, todas essas empreiteiras, Camargo Correia, OAS, elas que controlam essas empresas concessionárias. Então é um acordo entre amigos, né? E essas empresas até ontem eram as grandes financiadoras das campanhas eleitorais do Alckmin, do Serra, de deputados estaduais, federais e de senadores. Então está tudo ali interligado. O governador Márcio França encaminhou também o novo projeto do IANSP, a autarquia especial do IANSP. Você mesmo entrou com várias emendas, né? Porque, apesar das discussões todas que os servidores tiveram sobre o IANSP, inclusive com a assessoria do Márcio França, não é o projeto que a gente gostaria. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto e dos problemas dele. Olha, o primeiro que o IANSP é o nosso hospital, é o único atendimento que o servidor público tem. Só que ele está sucateado, degradado, porque não há investimento. O governo, historicamente, nunca deu a contrapartida de 2%, que é o desconto feito no holerite dos nossos servidores. Por isso que ele está nessa situação. Nós temos ótimos profissionais lá dentro, os servidores todos são exemplares, os médicos, as enfermeiras, o pessoal da parte administrativa, os técnicos. Acontece que não há investimento. Então, o que acontece? Faltam funcionários. Quando sai um funcionário, quando ele se aposenta, não há a contratação de um novo, não tem concurso público. Então, o hospital não consegue dar um atendimento digno para os nossos servidores. Então, esse projeto da autarquia é importante, mas não do jeito que ele foi encaminhado. Ele precisa ser alterado, e por isso que nós apresentamos muitas emendas. A primeira emenda apresentada foi a nossa, eu apresentei a emenda número 1, é a da contrapartida, né, que obriga o governo também a investir. O servidor público investe 2% do seu salário, o governo tem que investir 2% também por funcionário, por servidor público, para que haja um real financiamento do hospital do IANSP, que, como eu disse, está sucateado e degradado. Agora, se as emendas forem acatadas, Góes, inclusive vocês participaram ativamente desse movimento, apresentando também as sugestões, aí o IANSP melhora bastante. Mas se ele for aprovado do jeito que ele foi encaminhado, sem a incorporação das emendas, vai ser uma transformação só para inglês ver, porque a concepção do hospital continua sendo a mesma. E se está difícil agora, com o Dória assumindo, vai ser muito mais difícil a gente conseguir sucesso nessas emendas. Há possibilidade ainda nessa legislatura
de votar essas emendas, de votar o projeto? Sim, nós estamos lutando para que o projeto entre em votação rapidamente após, né, a incorporação das emendas, para que ele seja votado ainda nesse ano na gestão do Márcio França, até porque foi o governador Márcio França quem encaminhou. Então, seria importante que após a incorporação das emendas apresentadas, na verdade, pelas entidades, né, o deputado é o porta-voz dos servidores, das entidades, nós possamos votar até o dia 30 de dezembro esse projeto, que é um projeto importante, um projeto que pode mudar o atendimento, né, dando o mínimo de dignidade, porque é insuportável a situação do IANSP hoje, uma pessoa fica lá 10, 11 horas para ser atendida, repito, não por conta dos seus servidores, os servidores lá também estão numa situação muito difícil dentro do IANSP. Eu tenho feito diligências lá dentro, já fiz dossiê, entreguei para o Ministério Público, Comissão de Saúde da Alesp, eu participo, você também participa da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP. A situação lá é muito grave, mas o governo tem que investir e e o que nós defendemos também, Góes, a gestão democrática do hospital, porque o servidor público, que é o dono do hospital, não tem voz nem vez lá dentro, que é um absurdo total. Isso é o governo que administra, mas administra contra os servidores. Falando um pouquinho agora do que está acontecendo no Brasil. Eu sempre defendi isso, e você muito mais. Nós queríamos um estado do bem-estar social. Também. Um estado onde o cidadão é que tem importância muito mais do que financeira, etc. e tal. Está mudando, nós estamos indo para um estado neoliberal e deixando de lado o estado do bem-estar social? Eu acho que totalmente, isso vem acontecendo já gradativamente no Brasil, mas agora, a partir sobretudo de 2019, né, com a posse dos novos governadores eleitos no Brasil e sobretudo do presidente da República, que vai assumir essa lógica, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ele é um neoliberal selvagem, né? Ele quer privatizar, entregar todo o patrimônio público brasileiro para a iniciativa privada. A grande preocupação dele é uma só: agradar o mercado, agradar os investidores, os rentistas, os especuladores da dívida pública. Então a lógica vai ser essa, a lógica do mercado, em detrimento do estado de bem-estar social, que já é uma caricatura do Brasil, que já não funciona nada bem, né? Como, por exemplo, o SUS, Sistema Único de Saúde, do ponto de vista da lei é ótimo, é um sistema perfeito, só que ele é subfinanciado, não tem dinheiro, então ele é extremamente precarizado. Agora, Paulo Guedes, que é o economista do mercado do Bolsonaro, ele vem para privatizar e aprofundar a crise do estado de bem-estar social, e com o apoio de vários governadores, como Dória, como o governador eleito no Rio de Janeiro também, que segue essa lógica. Enfim, nós vamos ter tempos difíceis de destruição do patrimônio público, sobretudo do estado de bem-estar social, porque o Estado ele tem que cumprir a sua função social, e com esses novos governos haverá destruição, com certeza, do estado de bem-estar social, a não ser que a população reaja. Eu acho que a população vai reagir, porque o povo não aguenta mais tanta opressão, tanto descaso, né, com a saúde, com a educação, com a segurança pública, com a assistência social, com a cultura. Haverá uma reação popular em breve. Até porque a gente elogiou tanto a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, exatamente pelas garantias que essa Constituição trazia para o cidadão. Agora, houve tantas emendas, tanta modificação na Constituição, que hoje não temos mais uma Constituição cidadã? Exato. A Constituição de 88, que você citou muito bem, a cidadã, né, segundo Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte do Congresso Nacional, ela está sendo desmontada. Nós estamos vivendo, Góes, uma desconstituinte. Ela está sendo atacada de todos os lados. A reforma trabalhista, né, que é nefasta, foi e é nefasta para os trabalhadores, alterou vários artigos da Constituição Federal, a PEC 55, né, que agora é a emenda 91. Isso. É um dos piores projetos da história do Brasil, porque congelou os investimentos por 20 anos na educação, na saúde, na assistência, na infraestrutura, só não congelou para o pagamento de juros da dívida pública, que agrada o mercado, os especuladores, os bancos, banqueiros, enfim. Então, a lei da terceirização, que foi aprovada contra os trabalhadores,
Então, a reforma do ensino médio também atacou a Constituição Federal. Eles querem, inclusive, aprovar outros projetos que atacam os direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Então, eles estão destruindo tudo que nós conquistamos com muita luta na Carta Magna de 88, fruto de vários movimentos, de uma organização da sociedade. A destruição dos direitos sociais, previdenciários e trabalhistas no Brasil, que já começou com muita força no governo Temer, e isso será aprofundado de uma forma selvagem e primitiva com o governo Bolsonaro. Mas eu tenho certeza, repito, né, que haverá resistência. Os trabalhadores não aguentam mais essa expoliação dos seus direitos. Essa eleição, a impressão que a gente tem é que ele já votou meio desesperado com o que estava acontecendo no Brasil, né? Foi mais um voto de protesto do que um voto racional, né? Consciente. Você acha isso? Acho, foi um voto de protesto, mas no lugar errado, né? No lugar errado. No lugar errado, mas foi um voto antipetista, né? Anti-esquerda, talvez, um voto já... e antissistema, só que um voto no lugar, repito, errado, porque o Bolsonaro, ele representa a continuação de tudo isso que nós estamos criticando, e essas pessoas também. E também o que facilita a reação agora, se a coisa não caminhar como eles esperavam. Exatamente. Com o voto que deram. Exatamente. Eu acho que haverá reação, com certeza, porque nós já enfrentamos o governo Collor, que foi mais ou menos semelhante a esse. O governo Collor foi isso, né? O caçador de marajás, pregando falso moralismo, foi eleito, mas não durou nada, porque imediatamente, como ele não tinha nada para oferecer para o povo brasileiro, aí houve uma reação popular imediata. E o governo Bolsonaro não tem nada para oferecer, não tem nada para oferecer ao povo brasileiro, a não ser marketing, né? Mas isso vai durar pouco, e a população, num determinado momento, começa a reagir, e as instituições também, e mesmo quem apoiou vai se dar conta da gravidade da situação. É só ver o ministério que ele está montando agora, quase todos envolvidos em escândalos, né? Improbidade administrativa, fraude, um absurdo. Mas quando começar mesmo é que a gente vai perceber a gravidade da situação. Vai ser um governo de destruição social. Mas a população, repito, eu acredito que a população vai reagir como sempre reagiu na história do Brasil. Um pequeno intervalo e voltamos já já com essa conversa com o deputado Carlos Gianazzi. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje conversando com o deputado Carlos Gianazzi, reeleito com mais de 200 mil votos e sempre em defesa de você, cidadão, de você, servidor público. Estamos agora, deputado, num momento de reflexões. E a reflexão que vem agora para você é escola sem partido. Olha, Goza, primeiro que a Escola Sem Partido é uma farsa, que a Escola Sem Partido tem partido, esse movimento tem um partido que é o partido do pensamento único, de uma ideologia extremamente fascista, que tenta implantar nas escolas públicas e particulares a mordaça, a censura, e tenta neutralizar o pensamento crítico, né? Tenta neutralizar uma escola emancipadora, libertadora, que prepare o aluno para o pleno exercício da cidadania. É isso que é. Então eles usam esse nome de fantasia escola sem partido para atrair o apoio da população. Mas quando a pessoa percebe o que está por detrás, ela automaticamente rejeita esse projeto Escola Sem Partido. Você participou, inclusive, dando seu apoio à audiência pública que nós realizamos, e percebeu a truculência, o autoritarismo das pessoas que defendem essa proposta, esse projeto, que é inconstitucional. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal já suspendeu a aprovação desses projetos em vários municípios, em vários estados. Já tem parecer técnico do Ministério Público Federal contra, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Todo mundo jurídico praticamente se coloca contra essa proposta de instalação da censura e da mordaça nas escolas. Não é nada de escola sem partido. Nós somos contra a doutrinação. A escola não pode doutrinar o aluno, mas ela tem que desenvolver o senso crítico dos alunos,
né? E a doutrinação, ela já é punida. Já a legislação, a LDB proíbe, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, proíbe a doutrinação, a Constituição. Então nós já temos mecanismos legais, jurídicos de inibir a doutrinação dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. Então, esse projeto ele tem um outro objetivo, que é calar as escolas, calar o pensamento crítico. No momento em que entra uma escola do jeito que querem, sem partido, na verdade nós vamos estar discutindo mais o Brasil, né? Não está discutindo, não está falando mais de história do Brasil, né? Já chega a filosofia, ou seja, não estamos pensando, e a escola é o pensar, não é isso? Exatamente. A ditadura militar no Brasil tentou fazer isso também, mudando a grade curricular, colocando Educação Moral e Cívica, o SPB, e nas universidades EPB, Estudo de Problemas Brasileiros. Eles tentaram inculcar nos alunos uma ideologia de segurança nacional para que o aluno absorvesse e aceitasse o Estado autoritário brasileiro. Tentaram de todas as formas, tiveram dificuldade de fazer isso, né? Esse negócio de doutrinação é conversa fiada para encobrir a verdadeira crise da educação. Verdade. Eles não querem debater isso, aumentar o investimento na educação e criar essa cortina de fumaça para que a gente fique perdendo tempo aqui com essa questão de escola sem partido. Isso é uma bobagem, né? Porque a educação, como eu disse, tem que ser crítica, criativa, emancipadora e libertadora. Tem que preparar o aluno para o pleno exercício da cidadania. O aluno tem que entender como funciona a sociedade, por que tem miséria, fome. Ele tem que entender as verdadeiras causas da miséria social, das desigualdades sociais e econômicas do Brasil. Perfeito. Esse é o papel da escola. A escola tem que formar o aluno crítico, né? Lógico, vai formar para o trabalho também, mas em primeiro lugar ele forma para a cidadania. Perfeito. Pela escola. Chegamos ao fim desse bate-papo gostoso com o deputado Carlos Gianazzi, a quem eu agradeço ter vindo aqui conosco conversar e que foi professor e diretor de escola. Então conhece muito bem essa situação. Muito obrigado, Góes. Você também que é educador, né? E vamos agradecer também as pessoas que nos deram o privilégio do voto, que ajudaram na nossa campanha. Foram 218.115 votos, Maravilha. e 105 votos, né? Foi uma votação muito... Foi a Maravilha. terceira votação do Estado de São Paulo e a primeira da Alesp, né? Dos 90, dos que disputaram lá, a nossa foi Parabéns. a primeira. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Cidadania e Serviço Público. Para você, cidadão, para você, servidor público. Até lá.